Porque ela tá? quis... Não acrescente nada. É bom você falar isso. Porque esse é que é o problema. A gente acha que tudo que é de fora é bom. Esse modelo de Suprema Corte brasileira é um modelo copiado americano, que é indicado por políticos e é sancionado por um presidente. Ora, por que aqui não pode ser diferente? Por que aqui o indicado para um conselho da Suprema Corte não pode ser pelo um conselho de magistrados? Né? Sim. Sim. Pelo conselho de magistrados, juízes. E aí você elege legitimamente. Sabe por que isso é bom? Porque ele nem vai estar ligado e nem vai dever favor a político A nem a político B. Não, concordo. Juiz de carreira que foi eleito por um e lá ele se estabelece. Então, o modo de se escolher o juiz da Suprema Corte é uma tragédia desse país, porque é assim, quando o cara está no poder, esse Supremo é interessante. Quando o cara está no poder, eles ficam lambendo botas do presidente que está. Quando o cara sai do poder, eles querem tornar o cara que saiu ilegítimo, prende todo mundo, pinta miséria, depois ao bel prazer ele solta, prende, faz o que quer e não serve para nada. Agora, e ainda tem outra, Isaac. O Supremo Tribunal, hoje o Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, os pares estão se acovardando. Vai, Alexandre de Moraes, faz isso aí que eu não quero ter problema para mim, não. E o Alexandre de Moraes está gostando desse poder absoluto. Essa é a minha leitura e é uma leitura correta. Por que tudo tem que ser Alexandre de Moraes tem que decidir? Por que o colegiado não decide? E aí vem esse lance dessa decisão monocrática que é uma tragédia, como você falou. É verdade, é verdade. Concordo em gênero, número e grau com o amigo. O amigo está coberto de razão, uma colocação muito inteligente e pertinente que o amigo fez agora, sabe? A gente tem que mudar esse conceito, sabe? Tem que mudar essa forma de indicação para a Suprema Corte do nosso país. E eu acho que isso só pode acontecer se convocando uma nova constituinte. Na minha opinião, a gente tem que modernizar a nossa Constituição através de uma nova Constituinte. Por quê? As cláusulas pétreas, elas não podem ser alteradas com emenda constitucional. Concorda? Concordo. Que é o caso do artigo 5º. Artigo 5º é uma cláusula pétrea. Perfeito. Como o artigo 1º, como o artigo 1º é uma cláusula pétrea. Então, a gente não pode modificar isso através de emenda constitucional. Tem que ser convocado uma nova Assembleia Constituinte. Perfeito. Para que a gente consiga alterar isso, modernizando, certo? Alterando essa forma esdrúxula, ridícula de você indicar uma pessoa para o tribunal, porque nem digo magistrado, porque se você olhar ali, 70% do que estão compondo aquele Supremo Tribunal Federal não são magistrados. É verdade. Não são magistrados. E a própria Constituição dá esse direito, não precisa ser juiz, não é? Não precisa ser juiz ou precisa ser do ramo para se tornar ministro supremo. É uma coisa meio estapafúrdia, já começa por aí. Ser advogado. Pronto, o único pré-requisito é você ser advogado. Entendeu? Escreve 2 livrozinhos sobre qualquer coisa e pronto, você tem notório saber, você tem livros escritos, tem obras escritas e não sei o quê. Quando você vai ver as obras desses caras, pelo amor de Deus, sabe? Um prático faria melhor, em alguns casos. Óbvio que não. Outros casos, não. Luiz Fux, o ministro Luiz Fux, extremamente competente. Um cara que veio lá do tribunal, foi juiz lá no Rio de Janeiro, foi juiz eleitoral, foi juiz... Então, Luiz Fux é um cara que carrega uma carga de informações que quem lhe deu isso foi o exercício da magistratura. Claro. Foi quem lhe deu isso aí. Como poucos outros ali. O resto veio de onde? Saiu de onde? E aqui eu vou te falar aqui de 2 aqui que eu acho um terror. Aquele que foi, esqueci o nome dele, que foi até presidente, que foi até advogado do MST. Que depois começou a lamber as botas de Bolsonaro. Fachin não. O mais novinho, chegou a ser presidente, que na época até decidiu por Lula ser preso, aquela coisa toda. Ele era do PT. Era do PT. Ele trabalhava na liderança do PT. Era do MST, ele trabalhava defendeu na liderança do MST. do PT. Entendeu? Esse daí, o outro, que é analfabeto, o Cássio Nunes, é horrível. Você vê ele escrevendo, misericórdia. Mas veja, o Cássio Nunes, ele é oriundo de tribunal, ele é juiz de tribunal. Mas é altamente... Sim. Entendeu? Você tem uma conjectura horrível das coisas. Né? Já eu acho o André Mendonça foi uma boa opção, o André Mendonça.
Faz as coisas, tudo que ele faz, e eu gosto de ler o que ele escreve, ele fundamenta dentro do preceito constitucional, acho arretado. Os outros aí você vai vendo, vai, o que é que dá. Mas, enfim, o pirão é esse daí que você falou e você tem razão. É verdade, é verdade. Infelizmente é isso. E a gente tem que esperar. Eu acho que todo poder emana do povo, tem que vir da rua. Claro. Essa Constituição nova que vier, tem que vir da rua. Tem que vir do povo como foi a outra, a Constituição Cidadã. Entendeu? Ela nasceu na rua, ela não nasceu no Congresso. Ela nasceu na rua. Tivemos a sorte de ter um presidente sensível a isso, que foi o saudoso Ulisses Guimarães, que ele era sensível a essa nova Constituinte, um político experimentado, um político antigo, que participou de todos os processos desde antes de 64, claro. Certo? Ele participou, não estou dizendo participou ativamente, mas ele estava presente nos processos político-eleitoral desde antes de 64. Então foi um cara que ele teve a sensibilidade de entender que aquela Constituição seria uma Constituição para o povo. Só que ela foi feita uma Constituição libertária vindo de um processo de uma ditadura. Isso passou. A gente não vive mais uma ditadura desde 86, 89. Desde 89 a gente não vive. Ora, então a gente tem que começar a reformular. Essas audiências de custódia e todas essas benevolências que existem para criminosos, isso está dentro da Constituição. Está dentro da Constituição. Esse relaxamento eterno de prisão, que o cara vai preso hoje, amanhã ele sai na audiência de custódia, no outro dia a polícia prende pelo mesmo fato, pela mesma coisa, às vezes no mesmo lugar, e leva o cara de novo, e o cara é solto novamente na audiência de custódia. Isso é reflexo de uma Constituição libertária, que foi feita num momento que o país estava se redemocratizando, certo? Onde existia cerceamento da liberdade de expressão, como todos nós sabemos da história. Pessoas eram presas sem nenhum motivo óbvio, pessoas eram presas sem um processo legal, sem nenhum processo legal, sem nenhuma comprovação legal do motivo da sua prisão. Então, eu entendo que naquele momento tinha que haver uma Constituição voltada mais para essa questão da liberdade. Só que hoje não, hoje a gente não vive mais isso. Então, a gente tem que ter um Congresso que viva o Brasil. Infelizmente, hoje, é muito raro você sentar com um parlamentar que discuta o Brasil. É muito raro. Hoje, infelizmente, é muito raro você sentar com um parlamentar para discutir o Brasil. O parlamentar discute coisas de origem, de tendências empresariais que o cara representa, tendências político-partidárias que o cara representa, tendências de sindicatos, de movimentos sociais que o cara representa. Ele não pensa no Brasil como um todo, como antes se havia políticos que discutiam o Brasil. Ele não discutia uma parte da sociedade, ele discutia a sociedade como um todo. Que foi o caso do Dr. Ulisses e vários outros parlamentares daquela época, que se faça justiça, vários parlamentares naquela época, que quando construíram a Constituição de 1988, eles construíram pensando no Brasil. Lógico que tinha algumas pessoas que representavam algumas tendências sociais, representavam algumas facções da sociedade, mas no globo, no geral, eles estavam discutindo ali o Brasil, não discutia A ou B, era o Brasil, né? Então, acho que, partindo desse princípio, a gente precisa hoje ter um Congresso voltado a isso, com esse compromisso. E, volto a dizer, esse compromisso só vai acontecer por parte do Congresso se a sociedade civil organizada for para a rua novamente, como foi em 86, na Direta Já, como foi em 88, como foi em 87, 88, até chegar em 89, certo? Onde ficaram 2 ou 3 anos recebendo, a Câmara dos Deputados ficou 2 ou 3 anos recebendo sugestões de todas as áreas, de indígena, de criança, de aposentado, de empresário, de todas as áreas para construir essa Constituição, que, ao meu ver, não é uma Constituição ruim. Não é uma Constituição ruim, ao meu ver. Agora, ela precisa ser modernizada. Eu também concordo, Isaac, que a Constituição é uma boa Constituição.
Eu acho essa Constituição um marco desse processo de transição de ditadura para o processo democrático e que ela necessita, sim, também se amparar dentro do mundo moderno do que a gente está vivendo isso. Você tem razão. Nossa Tássia Fernandes tem uma pergunta para o nosso Isaac. Não é uma pergunta, mas é só ao ponto, um complemento. Ele estava falando aí dos 3 poderes que não se harmonizam e a gente sabe que isso é preocupante, né? Porque se não tem harmonização entre eles, a gente sofre tanto no federal, no estadual e no municipal. Né? Então, a gente sofre nessas 3 escalas. E se a gente levar isso para a visão grosseira, desculpa a expressão, mas a gente está lascado. Oi, Isaac. É interessante o que a Tássia falou. Isaac, e nossa governadora? O que é que você tem visto aí, esse início de governo dela? Qual, assim, a noção de início, de concepção de governo, de administração? O que é que você entende aí? Eu não quero nem entrar nessa parafusada toda aí de decreto, né? Se o decreto está errado, você muda. Você tem que ter a capacidade de mudar quando erra. Isso, para mim, já é muito louvável. Mas eu quero falar o seguinte: você entende que a governadora pode, sim, fazer um marco divisório de administrativo em Pernambuco, de ações voltadas à população, dos grandes anseios que Pernambuco está esperando? O que é que você tem visto aí da nomeação dos secretários? Qual o seu limiar, né, com essa visão autocrítica que você sempre faz? Primeiro, eu queria fazer uma referência aqui a você, porque nós marchamos em campos opostos nessa última eleição, todos sabem, né? E você, como sempre, ele abre um espaço democrático dentro do seu programa para a gente discutir coisas que muitas vezes não é o que você queria ouvir, nem o que eu queria ouvir como pessoa, mas a gente passa isso, o nosso pensamento, e chega num denominador comum para os nossos ouvintes. Então, primeiro, eu queria lhe parabenizar. Como sempre, você coloca-se muito bem. A Tássia, ela fez uma observação muito boa, sim. Começa de cima para baixo, Tássia. Começa pelo Congresso e reflete diretamente nas câmaras municipais, quintal, né, nos municípios, no governo do Estado. Não entendi, Jadel. E acontece aqui no nosso quintal, né? As mazelas de cima acontecem aqui no nosso quintal. Sombra de dúvida. O que acontece lá em cima vai descendo, é em cadeia, né? Isso é a mesma forma quando se dá aumento aqui no Executivo Nacional, no Legislativo, é em cadeia. Então, as assembleias acompanham, as câmaras de vereadores acompanham, os executivos municipais e estaduais acompanham. Mas, enfim, vamos lá. Voltando ao assunto da nossa Raquel Lira, Raquel foi uma pessoa que eu torci muito por ela no segundo turno. Tá? Isso aí é uma coisa que é pública. Nós estávamos no outro palanque, mas, infelizmente, nós não conseguimos chegar ao segundo turno. Mas a Raquel, disputando junto com a Marília, não tenho nada pessoal contra a Marília Reis, mas seria um oposto de um governo que estava aí há 16 anos. Esse é o fato. Então, a eleição da Marília, ela daria continuidade a um legado de 16 anos que precisava ser estancado da forma que foi. Eu não vou discutir, como você bem colocou, eu não vou discutir a questão dos decretos, se foi de forma extemporânea, se não foi atemporal, eu não vou discutir isso. O que eu quero dizer é que, para que você consiga montar uma estrutura de quando você está entrando, de um organograma que existia há 16 anos, atitudes impopulares perante a classe política, elas vão acontecer. Tá? Então, você tem que chamar, primeiro para você saber quem é quem no jogo do bicho. Ora, eu assumi aqui o governo do Estado. Tá, quem é que está nos cargos? Não sei, chama todo mundo de volta. E aí eu vou nomear ponto a ponto. Beleza. Isso aí é uma opinião pessoal. Se agora for o momento, se não era o momento, acho eu que ela poderia ter esperado. Isso é uma opinião pessoal, tá? E não é uma crítica à governadora, tá? Até porque eu não sou ninguém para estar criticando o posicionamento da organização administrativa da governadora Raquel Lira. Mas acho que é o seguinte,
na minha opinião, ela poderia ter esperado a eleição da Assembleia, certo? Faria isso de uma forma gradativa, tá? Sem precisar rompantes, fazia isso de uma forma gradativa, chamava, terminava a eleição da Assembleia, que é importantíssima para ela, a eleição da Assembleia, importante, principalmente no primeiro biênio, você sabe melhor do que eu. Claro. No primeiro biênio, é mais que importante você ter o apoio da mesa diretora da Assembleia, certo? Eu esperaria, e aos poucos eu ia fazendo essa reforma administrativa. Aos poucos que eu digo, não é um ano, não. Você pode, num prazo de 30 dias, fazer a reforma administrativa que você quiser. Ou seja, você convoca uma ala de servidores, pessoal da educação, vota todo mundo, pronto, baixa um decreto. Beleza, organizou a educação, outro decreto, pessoal da segurança, volta para cá. Pessoal disso, daquilo outro, volta para cá. Ou seja, num prazo de 30 dias, você faria isso com paciência, pontuava secretaria por secretaria, ou cargo por cargo, ou função por função, dentro do organograma do Estado, e aí você faria isso na pacificação. Só que o que eu vi aí, esse decreto, né, querendo ou não, influencia o meio político. Lógico, tem muita gente que está ali acedido, principalmente na Prefeitura do Recife, para dar suporte ao Pequeno Príncipe, que uma porrada de gente do governo do Estado. Dar... Essa foi ótima. Belíssima que ele está fazendo lá em Recife, que é um caos aquilo ali, entendeu? E ele tem pessoas do primeiro escalão do governo do Estado, servidores, que estão à sua disposição. Eu concordo, tem que tirar. Agora, fazer dessa forma agora, no primeiro momento, no primeiro decreto, na primeira semana, certo? Eu acredito que não ajudou muito na construção da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Na minha opinião, não ajudou. Mas concordo com ela nas atitudes, tinha que convocar mesmo, tirar todo mundo de onde estava, vim para cá, vamos lá, você é quem? Você estava onde? Qual é o teu local de origem? É esse, volta para o teu local de origem, depois a gente vê casa a casa aqui. Aí seria o ideal. Mas, se ela achou por bem fazer isso, como você bem colocou, o decreto se coloca, se tira, se anula, e ela tem a capacidade gerencial, que ela é muito competente, muito inteligente, conheço atualmente, sou um admirador da sua inteligência, ela tem inteligência acima da curva, a Raquel Lira tem inteligência acima da curva, tá? Não tenho muito o que falar da Priscila, porque eu conheço a Priscila de vista, não está passando. A Raquel eu conheço bem e admiro ela, torço por ela e acho que vai ser um governo muito bom para Pernambuco. Na minha opinião, vai. Agora, esses casos aí, desses decretos, se ela acha por bem agir energicamente da forma que ela agiu em janeiro, cabe a ela averiguar. Eu, Isaac, não faria. Eu esperaria, sentaria para ver como é, como não é. Me aconselharia com pessoas como Armando Monteiro e outros que têm experiência política administrativa também, entendeu? Não sei se ela está fazendo isso também, tá? Eu estou dizendo o que eu faria, né? Não sei se ela está cercada desse pessoal para orientá-la até para uma atitude como essa na primeira semana. Mas é isso aí, é o que eu vejo, é isso. Eu tenho esperança. Tudo que é mudança, seja ela qual for, ela tem um ponto do que é bom. Ela pode ser até um desastre em algumas áreas, mas ela vai vir com alguma coisa boa em algum lugar. Entende? É isso que eu penso. Eu vou dizer uma coisa a você, Isaac. Eu vou falar uma coisa para você, Isaac, com muita profundidade. Qualquer governador em Pernambuco vai ser melhor do que Paulo Câmara. Tássia, faça sua pergunta. Isso é verdade. Isaac, eu concordo com o que você está dizendo. Torço para que ela venha fazer, né, uma gestão boa. Para mim, a minha opinião com ela, a respeito dessa forma abrupta que ela fez em todos os órgãos, né, teve uns órgãos que é mais tranquilo, mais em função assim, da saúde, educação, foi um caos, né, porque parou tudo, desorganizou tudo, e eu vejo como se ela também disse assim, não, eu cheguei, as coisas mudaram, não vai ser do jeito que já estava, porque realmente estava muito comodismo. Né? Todo mundo já estava acomodado, todo mundo já estava no seu lugarzinho ali, achavam que ela não ia fazer nada de mexer ali e tal, porque não tinha experiência, né, em governança, de governador e tal, e acho que ela disse assim, não, eu vou colocar o pé direito aqui e mostrar meu posicionamento e mostrar realmente que eu vim e não estou de brincadeira. Eu
Concordo com você. Né? E eu torço para que ela faça um bom governo. Né? Não votei nela, mas eu torço para que ela faça aí um bom governo, porque todos ganham, né? Todos ganham, mas eu concordo com você, ela devia ter feito sim escalas, ela devia ter feito sim lá as planilhas, os indicadores, dizendo, a gente vai mexer aqui agora e depois a gente vai mexer aqui, né? Porque, querendo ou não, forma o caos, né? Se a saúde já está complicada, então, se eu demito todo mundo ali, vai formar o caos, né? Se eu mexo na educação aqui, vai formar outro caos, né? Se eu mexo ali no órgão do Detran, vai formar outro caos também. E ela fez tudo de uma forma abrupta, né? E isso aí, né? Só Deus mesmo. É verdade, Tássia. Você está certa, Tássia. Você colocou muito bem aí a questão da desordenação desses servidores que estão ou demitidos ou retornados para o seu órgão de origem. Isso. Primeiro, a gente não sabe se dentro do órgão de origem do cara, o cara vai ser bem absolvido. Isso. Não sabe. E você concorda, Isaac, que assim... Lá no órgão de origem do cara, e aí você traz o cara para cá, e aí? Duas pessoas vão fazer a mesma função? A outra situação, o demônio de todo mundo. Como é que fica o serviço público para a população? Isso. Né? Então, são essas coisas que eu acredito que ela deveria ter refletido. Mas, volto a dizer, ela tem competência e ela tem experiência administrativa e é cercada de pessoas, não sei se ela quer tomar alguns conselhos ou não, mas ela é cercada de pessoas que têm competência e experiência. E até mesmo do norteamento, né? Uma pessoa passou 8 anos, né, em uma função e vai sair daquela função, vai entrar outro que não vai entender daquela função, vai ter que ter um norteamento para aquilo. Né? Então, ali tem que ir indicando, ensinando como é que faz, como é que acontece. Enfim, experiência, vontade de mudar as coisas. O feito Isaac falou, 500 mil anos aí o PSB no poder, então meteu logo a canetada, vamos ver o que é que vai dar. Querido Isaac, muito obrigado, muito obrigado. A gente espera também, todo mundo aqui torce aqui que dê certo, principalmente aqui que se faça alguma coisa diferente. O governo de Pernambuco hoje tem grandes desafios e ela entende isso claramente, ela tem capacidade para isso, como o Isaac falou. Isaac, querido, as suas considerações finais, a gente está aqui, a audiência bombou, muita gente está aqui escutando você, muita gente está aqui esperando sua voz, que não é brincadeira não, você tem fãs aqui, não brinque não, e você não pode faltar conosco. Então, suas considerações finais e lhe agradecendo mais uma vez pela sua participação. É gentileza sua, meu irmão. Primeiro, eu agradecer a Deus, né, por nós conceder mais esse dia, a gente junto aqui, junto com nossos ouvintes, né, agradecer aí a Tássia, foi um prazer lhe conhecer, Tássia, muito bom, suas colocações são muito boas. Agradecer a você, meu irmão, mais uma vez, eu fiquei muito encantado ontem, quando você me ligou e a gente ia retomar esses nossos encontros aos sábados, eu fiquei muito feliz mesmo, você não sabe o tanto que eu fico feliz. Você é uma pessoa que acrescenta. E, como eu já lhe disse, meu pai é seu fã. Meu pai diz, rapaz, eu quero conhecer aquele menino da rádio. A gente precisa conhecer seu pai, viu? Diga a ele que esse ano a gente vai cumprir a promessa. A gente vai dar um abraço nele, vai tirar uma foto e botar nas redes sociais com seu pai. Vamos sim. E assim, queria deixar um abraço a todos os ouvintes. Que Deus ilumine o caminho de todos. Que tenha um ano abençoado, feliz. Quero mandar um abraço especial ao meu amigo Guilherme Uchoa Júnior, deputado federal eleito. Quero mandar um abraço para a Janaína, sua esposa. Vamos para Brasília, vou dar um abraço com ele para tirar uma foto com você lá. Vamos lá, estamos juntos sim. Deputado experiente, está numa nova proposta aí de federal. Nós vamos dar uma trabalhada junto aí, ver o que a gente consegue fazer em prol do povo de Pernambuco. Ele é um cara muito competente, um cara já testado na Assembleia, filho de Dr. Guilherme, que foi presidente por anos e anos da Assembleia Legislativa, um homem que tem serviço prestado a todo o estado de Pernambuco, e agora veio o Guilherme Uchoa Júnior aí, nessa nova trajetória aí, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, que seja muito bem-vindo, e que eu tenho certeza que tudo que ele vai fazer é em prol do povo de Pernambuco. Ele é um guerreiro. Um abraço à esposa dele, Janaína, aos filhos. E a você, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Fica com Deus. Muito obrigado.